que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos. No Brasil, os direitos dos trabalhadores devem ser respeitados. Submeter alguém a um trabalho, a jornada excessiva de trabalho ou a um trabalho em condições degradantes é crime, apenado com 2 a 8 anos de prisão. Isso porque os direitos dos trabalhadores devem ser respeitados de maneira total. O trabalhador tem direito a uma jornada de no máximo 8 horas de trabalho. Além deste horário, ele deverá receber horas extras e não pode ser submetido sucessivamente a uma jornada exaustiva. Não importa se esse trabalhador é estrangeiro ou nacional, todos têm o mesmo direito estando em território brasileiro. É muito importante que os senhores saibam que não importa se os senhores entraram ilegalmente no Brasil, aos senhores também é assegurado todos os direitos trabalhistas que um brasileiro teria direito. Suas famílias, seus filhos têm direito a estudar, os senhores têm direito a uma vida digna. Uma vida digna inclui horário para descanso, horário para alimentação, lazer, liberdade de ir e vir. No Brasil não existe prisão por dívida, não existe o direito de outra pessoa tolher a sua liberdade, um outro não pode tolher a liberdade em razão de dívida. Não existe o direito a ficar preso em qualquer local porque tem uma dívida. Então não tema procurar a autoridade. No Brasil, um trabalhador merece condições de trabalho em que ele não esteja exposto a perigos, como por exemplo, fiações expostas que podem pegar fogo, né? Que ele tenha condições mínimas de saúde. Então, deve haver iluminação no seu trabalho, deve haver períodos de folga no seu trabalho, deve haver um espaço que seja saudável, onde o ar circule, né? Deve haver condições de segurança que vão ser aferidas. Não pode haver a possibilidade do ambiente pegar fogo, por exemplo. Então, o senhor tem estes direitos à segurança no trabalho. O senhor também tem direito à habitação, a não morar naquele lugar onde se trabalha, a não morar no meio das máquinas de costura, a não ter a sua alimentação misturada com seus instrumentos de trabalho. Essas condições no Brasil são condições consideradas degradantes. Os seus filhos não podem andar no meio da fiação, que é muito perigoso. Se o senhor ou a senhora está trabalhando nessas condições, o senhor pode e deve denunciar. O senhor tem direitos trabalhistas, o senhor tem direito, e a senhora, a um salário mínimo, a 13º, a férias. Outros profissionais informarão os senhores desses direitos pormenorizadamente, mas são direitos que devem ser exigidos, né? Ainda que o senhor ou a senhora tivesse uma condição diferente, uma condição considerada ainda pior no seu local de origem, aqui no Brasil, essas condições não são aceitas. Se os senhores estão aqui em território nacional brasileiro, os senhores têm direito a um trabalho digno, os senhores têm direito a exigir esse trabalho, seus filhos têm direito à educação, à alimentação, ao lazer. Os senhores têm como mecanismos para exigir que isso aconteça. Os senhores podem ir às autoridades públicas que não serão deportados. Se o senhor é o empregador, tenha em mente que explorar o trabalho alheio, e explorar significa submeter outra pessoa a jornada exaustiva de trabalho ou uma condição degradante de trabalho, não pagá-la corretamente, associada a esta condição degradante. Isto é um crime muito grave no Brasil e o senhor é responsável por este crime.
né? Isso não é aceito em território brasileiro, seja contra um brasileiro ou seja contra um estrangeiro, porque o estrangeiro, antes de ser estrangeiro, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que merece ser respeitado. A legislação brasileira exige este respeito à dignidade humana. No Brasil, essas normas devem ser obedecidas sob pena de estar se cometendo um crime e ser responsabilizado penalmente. Então, esses direitos devem ser assegurados e podem ser assegurados. Há maneiras de regularizar a sua empresa, os seus trabalhadores, e isso também será informado mais especificamente nos outros por outras pessoas nesses depoimentos. Então o senhor saiba que é necessário esta regularização. No Brasil não se aceita condições degradantes ou jornadas exaustivas de trabalho, ainda que essas pessoas tenham sido retiradas numa situação pior e tenham entrado ilegalmente no país. Estando em território brasileiro, todos têm direito a condições dignas de existência.